Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Primeiramente, quero dizer que estou com saudade de fazer um vídeo para vocês. Eu estive um pouco ocupado com exposições, viajando e outras coisas mais, e esperando novos assuntos para que nós possamos dividir coisas legais com você, tá bom? Com vocês, tá bom? Primeiro, eu quero mandar um beijo para o Emiliano Macedo, um beijo, Emiliano, e JV Orquídeas do canal do YouTube. Tem mais pessoas que pediram beijos, mas infelizmente eu perdi outro papelzinho, vai ter que pedir de novo para eu poder mandar beijos. Quero agradecer imensamente a minha querida Rosalina Mendes, de São Paulo. Mora em São Paulo, a Rosalina Mendes. Deixa eu ver que cidade que a Rosalina mora. Ai, meu Deus, eu rasguei aqui. Boraceia, São Paulo. Eu acho que é isso mesmo. Rosalina, obrigado. Vou mostrar, tá bom? Ai, a Rosalina mandou pra mim uma camisa. Vou usar, viu, Rosalina? Pra sair, porque é muito bonito, um polo. Fiquei muito feliz, obrigado. Eu amo, adoro. Então vamos para os assuntos. Primeiro, pediram para falar de novo sobre Gramatophyllum e Caulartrombe conurto e também Cattleya violácea. Bem, Gramatophyllum é uma planta que tem afinidade com a célia africana, com cataceto, com cibídium. É uma planta que ela é um gênero que pode ser cultivado com sombreamento de 50% ou 70%. Não é exatamente o excesso de luminosidade, né, como muitas plantas que têm afinidade com ela necessitam para florescer. É uma planta que ela floresce bem tanto na meia sombra para cima, né, não numa meia sombra escura, como com muita luminosidade. E o Gramatophyllum tem um sistema radicular semelhante ao dos catacetos, produz aqueles chumascos de raízes, né? Então é uma planta que gosta muito de vaso bem furado, porque é uma planta que acumula água nos pseudobulbos, fica aqueles pseudobulbos bem ronchonchudos, né? E é uma planta também que adora cachepô, porque pode liberar suas raízes aéreas para poder respirar melhor, coletar matéria orgânica e etc. Tá bom? Então o Gramatophyllum não tem muito segredo. O Caulartrombe conurto é um tipo de planta também, da Amazônia, que é muito fácil de cultivo, é semelhante ao cultivo das Cattleya. Apesar do Caulartrombe ter uma semelhança com o dendróbio, um epidendro, a planta vegetal, e a flor tem uma forma totalmente diferente, é uma planta que você pode cruzar com Cattleya, com Lélia, certo? Ela tem uma afinidade com essas plantas geneticamente e pode-se fazer híbridos. Inclusive já existem alguns híbridos dela com Cattleya nobilior e com Cattleya metistoglossa, tá bom? Sobre Cattleya violácea, planta que também, lá do lado da Amazônia, planta que nós percebemos que tem uma facilidade melhor de cultivo caseiro, né? O nosso que é um cultivo simples, em tocos de madeira, casca de madeiras, em cachepô com pedaços de pau, seguindo o mesmo padrão do cultivo da Cattleya nobilior, Cattleya clande, né? Cattleya que gosta de casca, de toco, tá bom? Que se deram melhor. Eu já vi pessoas cultivando em vasos e etc e dá certo. Mas aqui para mim mesmo só deu certo com cachepô e pedaços de pau. Outro tipo de substrato não deu. Não sei explicar porquê, se tem a ver com a temperatura ambiente, com a umidade do ar, essas coisas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, uma péssima notícia, né? Que todo mundo fica louco, desesperado por causa da podridão negra, dos fungos e tal. Então, aqui na minha coleção aconteceu algo muito desagradável que eu quero mostrar para vocês. Essa Cattleya clande está comigo desde 2013 e ela foi acometida pela podridão negra. Então realmente as pessoas ficam apavoradas, desesperadas. Vocês podem até ver que a cápsula que eu fiz, que eu ia mandar para o laboratório, também apodreceu. No entanto, todas as plantas ao redor dela não foram acometidas pela doença, tá? Então isso pode acontecer, vocês não se preocupem, tá? As plantas podem adoecer e podem morrer. O que eu vou tentar fazer aqui é tirar a traseira dela, que ainda está um pouco verde, que está mais forte. Vou tratar no fungicida e vou tentar recuperar
essa plantinha que é maravilhosa. No entanto, essa daqui se foi, tá? Mas não tem problema, vida que segue. Compra mais, troca, ganha e etc. Tá bom? Queria mostrar para vocês a minha Coniella ceboleta, que tá florescendo aqui, certo? E há uns anos atrás, mentira, há muitos anos atrás, isso eu acho que já deve ter uns 10 anos mais ou menos, eu cruzei uma planta dessa com o Trichocetrum fuscum, que é essa plantinha que de vez em quando eu mostro para vocês aqui nos meus vídeos. Eu cruzei, deu poucas sementes, pouca germinação, e como na época eu não tinha muita experiência do cultivo de síndriles, morreram todos. Agora, novamente, que eu tenho as duas plantas floridas, porque elas têm afinidade, tanto a Coniella como o Trichocetrum têm afinidade, né? Eu vou novamente repetir esse cruzamento para ver se eu tenho sucesso no desenvolvimento de um novo híbrido intergenérico. Me parece que eles juntaram tudo, né? Tudo agora é Trichocetrum, mas paciência. Aí eu queria mostrar para vocês a minha ideia de um futuro híbrido, tá bom? As pessoas também estavam reclamando de, especialmente nos cibídeos e outras plantas com cacho, que chega num determinado momento e a planta começa a amarelar e a cair os botões. Eu tenho um exemplo claro aqui, esse cataceto do meu irmão Reginaldo, os botões, alguns botões estão amarelando. Então, nessa haste floral aqui, tem 4 ou 5 botões que vão cair, né? Em pleno desenvolvimento vão cair, apesar de alguns estarem saudáveis. Isso pode acontecer por vários motivos, quebra de temperatura, mudança de estação, excesso de chuva, alguma aplicação de defensivo ou produto químico que foi em uma hora inadequada, num horário inadequado, ou simplesmente porque a planta está debilitada, a planta está fraca, então ela poupa energia. Quando você planta uma orquídea e ela não enraizou e ela está produzindo flores, botões, aí as pessoas esperam a flor abrir para depois arrancar a flor. Isso não adianta mais, porque a planta ela já desprendeu toda a energia. Zeus, silêncio. A planta já desprendeu toda a energia para gerar aquele botão e aquela flor desabrochando. Então, ela já gastou energia, ela já sofreu, entre aspas, para poder produzir aquela flor. Então, depois que a flor abre, você corta, vou dar um descanso para a planta. Mentira, você já fez a planta sofrer. O importante é que quando a planta ainda não enraizou, você não deixa a parte floral se desenvolver, porque ela desprende muita energia para gerar aquilo. É mais importante você ter uma planta saudável para que no ano que vem ela possa lhe presentear com flores, do que você arriscar perdê-la com estresse ou até morte. Ela está gerando aquela floração, tá bom? Tá bom. O uso do osmocote as pessoas têm usado, tomem muito cuidado, usem uma quantidade correta, não exagere porque não vai adiantar nada. Então eu quero mostrar aqui esse híbrido que foi produzido pelo Queco, lá no Orquidário Calimã, envolvendo a Hydrolelia prasten com Encyclia dichroma. Então, essa planta ela floresce muito bem, mas com a aplicação do osmocote, eu tenho percebido que a floração dela tem sido mais constante. Aqui eu tenho essa flor aberta com 2 botões por abrir, mais 2 botões por abrir. Tem mais? Tem, e tem mais um cachinho com 3 botões vindo aqui. Então realmente o osmocote é um adubo muito interessante, de liberação lenta, que vai fazendo com que a orquídea receba os nutrientes e tudo que ela precisa, que o osmocote tem, gradualmente, né? Não é igual uma aplicação de um adubo foliar que você aplica e pronto, já aplicou ali, depois que você molha, lava, a planta ela retira o que ela tem que retirar, pronto, acabou, tá bom? A Lourdes me deu essa muda de Phalaenopsis, ela estava muito desidratada, não tinha raiz, aí eu plantei recentemente, já tem uma raiz aqui, e tinha uma haste floral que resolveu fazer cake. Toda hora eu recebo perguntas, né, Francisco, a haste do Phalaenopsis, especialmente essa de floricultura, eu corto,
Gente, parece que vocês estão, assim, numa ganância absurda de que a planta dê mudas e flores. Vocês têm que pensar no vegetal principal. Não é sacrificar a planta cortando, machucando ela, para que ela force novas florações e novo broto. Aqui eu não fiz nada, eu só plantei, ela estava debilitada, mas ela reagiu ao plantio e imediatamente ela já soltou um cake e eu não precisei cortar nada, tá? Então prestem atenção, quando a haste floral do seu Phalaenopsis cair as flores, deixa quietinha, porque ela vai ter três reações. Ou ela vai secar, não vai mais florescer, ou ela vai soltar cakes, mudinhas, tá? Ou ela vai soltar uma nova ramificação floral. Lembrando que você tem que esperar essa mudinha, esse cake, emitir no mínimo 3 raízes compridinhas assim, maior do que essa de preferência, e fazer o plantio usando o esfagno, que é um material macio, né? Para que o síndale se desenvolva melhor. Mentira, isso não é um síndale, é um cake, tá? Síndale é quando sai do vidrinho. E por último, esse híbrido maravilhoso que eu fiz, eu acho que eu tenho 2 ou 3 plantas dessa. Nos vídeos passados eu tenho mostrado o resultado dessa planta, Brasileia purpurata, com Cattleya forbes e ofidioglossa. Planta muito bonita. A minha maravilhosa Fátima Vasconcelos adora esse híbrido, eu não sei se ela conseguiu, tá? Mas é uma planta muito bonita, muito cheirosa. Então eu queria dividir com você mais esse resultado. Meus amores, qualquer coisa vocês podem perguntar. Estamos aí. Beijão.